E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vamos sentar, meus amados irmãos, podem sentar. Essa noite a gente vai refletir sobre esse texto. E o tema da nossa palavra, dessa ministração, é a resposta da oração e a presença. A resposta da oração e a presença. É disso que a gente vai falar nesse momento, refletindo sobre a vida desses 10 leprosos, sobre a atitude que eles tomaram. E aí, a gente pode acompanhar desde o início da história, para a gente entender muito bem o que aconteceu. 10 leprosos, eles não podiam se achegar aos demais, os leprosos, eles não podiam se achegar aos demais, e por isso que eles falaram com Jesus de longe: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus deu uma palavra para eles, vá e te mostra os sacerdotes. Tá. Quando isso aconteceu, quando a palavra do Senhor saiu, a gente viu na história, eles foram curados, houve a cura deles logo em sequência. Mas vamos parar de pensar aqui sobre o que aconteceu ponto a ponto. Vamos pegar a vida desses leprosos e fazer um paralelo com a nossa vida. Diariamente, a gente tem pedidos de bênção diante de Deus. Todo mundo precisa de uma bênção. Os 10 leprosos, eles precisavam ser curados, eles estavam além, eles estavam à margem da sociedade, eles precisavam ser curados. E quando Jesus disse para eles irem até o sacerdote, é porque o sacerdote que dizia que eles tinham sido limpos, que eles tinham sido curados, e aí eles voltavam a ser reintegrados na sociedade. Mas olha só, todo dia nós oramos ao Senhor, todo dia nós pedimos bênção de Deus. E é normal, eu preciso ser abençoado pelo Senhor, você precisa ser abençoado pelo Senhor, é normal isso. Diariamente a gente pede bênção na nossa saúde, não pede? A gente pede bênção pela nossa saúde, e isso de forma diária. Todo dia nós pedimos bênção na nossa vida, na nossa saúde, para Deus curar, para curar a nossa vida, para curar um familiar, um pai, uma mãe, e Deus tem poder para fazer isso. A gente viu nesse texto. Todo dia a gente pede bênçãos nos nossos empregos. Senhor, abençoa o meu emprego. Senhor, eu preciso de um novo emprego. Senhor, eu preciso trabalhar. Senhor, eu preciso que o Senhor resolva uma situação lá no meu emprego, lá na minha vida, algo que está acontecendo. A gente não pede esse tipo de bênção? Todos nós pedimos, é normal isso. É normal, e o nosso Deus tem poder para operar. Todo dia nós pedimos bênção de Deus nas nossas finanças, não é? Ou alguém aqui quer ganhar menos? Alguém aqui quer receber menos? Eu acho que não. Todo dia a gente pede: Senhor, abençoa minhas finanças, enche os meus celeiros, faz transbordar os lagares. A gente ora a Deus, a gente precisa dessas bênçãos. Assim como aquele leproso tinha um pedido fixo, tinha um pedido na mente: eu quero ser curado. A gente tem esses nossos pedidos: pedido de oração, pedido de livramento. A gente ora a Deus e pede bênção nos nossos relacionamentos, Senhor, abençoa minha esposa, abençoa o meu marido, abençoa o meu cônjuge. A gente pede pelo relacionamento com os nossos filhos, Senhor, que os nossos filhos cresçam na tua presença, que eles sejam obedientes. A gente pede pelo relacionamento com os demais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. É normal, a gente pede isso. E eu quero ser abençoado em todos os meus relacionamentos sociais, relacionamentos financeiros. Que Deus abençoe isso. A gente pede bênção para que Deus restaure o nosso lar, A gente pede a restauração do nosso lar. Geralmente a gente diz: Senhor, restaura a vida do meu cônjuge, restaura a minha vida, restaura a vida do meu filho, da minha filha. Todos nós vamos diante de Deus, chegamos diante de Deus, e a gente diz como os 10 leprosos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E a gente pede essa bênção de Deus. E aí a gente tem as nossas orações, que inclusive é a primeira parte do nosso tema, A resposta de Deus, a resposta de oração. Deus responde a nossa oração. E a gente vê, por exemplo, na vida desses leprosos, foi preciso
que eles tivessem fé para serem curados. Vocês já notaram isso? Porque Jesus não curou eles e depois disse, agora vai te mostrar. Não, Jesus disse, vão se mostrar, vai se mostrar o sacerdote. E enquanto eles iam, eles foram curados. Isso significa que eles precisavam crer na palavra do Senhor. Senhor, se o Senhor está mandando, se o Senhor está ordenando, eu sei que o Senhor tem poder para isso, eu vou, porque eu sei que eu vou ser curado. E para a gente receber as bênçãos diariamente, a gente precisa sim confiar nessa palavra do Senhor, confiar que o nosso Deus tem todo o poder para curar, para restaurar, para abençoar a nossa saúde, para abençoar o nosso emprego, nossas finanças, nosso lar. Tudo que a gente pede em oração é necessário fé para isso. Você pode observar no versículo 14, quando a gente leu, que Jesus diz, ide e vá se mostrar ao sacerdote. A cura ainda não estava completa. A cura ainda não tinha acontecido. Os 10 leprosos foram, e enquanto iam, o Senhor os curou. Não é isso? Não é isso que a gente viu? E a gente louva a Deus por isso. Isso é uma bênção. É uma bênção a gente confiar no Senhor e ver a resposta da nossa oração sendo atendida. É uma bênção quando o Senhor responde e restaura o nosso lar. É uma bênção quando o Senhor responde e abençoa nossas finanças. É uma bênção quando o Senhor responde e abençoa o nosso emprego, a nossa saúde. Aquela doença que era incurável, que não tinha jeito, o Senhor vai lá e cura. Isso é uma bênção. Pensa uma bênção miraculosa, tremenda, que enche a gente de alegria. É quando a gente vê o nosso Deus agir assim e a gente receber a graça, a misericórdia, o cuidado de Deus e a resposta para as nossas orações. A resposta de Deus. Só que aqui a gente vai evoluir. A gente vai evoluir na história porque aconteceu um fato, né? Esses 10 que foram curados, Jesus disse, vai, te mostra para o sacerdote. Esses 10, eles foram curados. Eles foram e eles observaram, quando chegou, a lepra sumiu, né? A lepra era evidente, a hanseníase hoje, né? A lepra era evidente. E sim, eles perceberam que foram curados. Um deles, observou e disse, não, eu fui curado, eu preciso voltar para aquele que me curou. E aí a Bíblia diz que ele volta para louvar a Deus, e ele volta falando alto, né? Ele volta cantando, né? Se alegrando, exaltando o nome de Deus, porque ele havia sido curado. Após receber a bênção, um deles não se satisfez com a bênção. Após receber a bênção, um deles queria o abençoador. A bênção não era suficiente para um deles. Um deles recebeu a bênção e retornou para se encontrar com o abençoador. Quantas vezes na nossa vida a gente recebe a bênção e a gente se alegra, a gente faz festa por isso e acaba aí. Quantas vezes na nossa vida a gente é abençoado, recebe a resposta da nossa oração e acaba aí. Obrigado, Jesus, valeu, isso é demais, né? Demais, me ouviu, e eu fico feliz com isso e acabou aí. Acabou. Tá. O deles disse não. Eu não posso ficar simplesmente alegre pelo que me aconteceu e não voltar para ter contato com esse que me abençoou. Um deles, e a Bíblia deixa claro que era um samaritano, alguém que era desprezado pelo povo, disse o seguinte: para mim não basta a bênção, eu quero o abençoador. Para mim não basta simplesmente ter a resposta da minha oração, eu quero a presença do Cristo na minha vida. E aqui tem uma diferença muito grande. Todos nós podemos ser abençoados, todos nós. A gente pode ter fé, levar a nossa oração diante de Deus, levar o nosso pedido diante de Deus, e o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode nos responder, o Senhor pode agir, o Senhor pode intervir. E que bom que isso acontece. Que bom que o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus de graça. Mas muito mais do que a resposta da oração, muito mais do que a bênção, é o abençoador. Muito mais vale a presença de Deus do que simplesmente a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela pode vir na nossa vida, e a gente tem essa bênção todo dia. Quando a gente acorda, quando você acorda, você foi abençoado pelo Senhor. Você abriu os olhos, você respirou, você foi abençoado pelo Senhor. Você comeu, você foi abençoado pelo Senhor. Você tinha alimento, você foi abençoado pelo Senhor. Você tem um emprego para ir, tem uma casa para retornar, tem filhos que mamar, você foi abençoado pelo Senhor. Só que a gente, na maioria das vezes, foca só nisso. E esquece a presença de Deus. Esquece aquele que
bênção. A Bíblia, ela é cheia de exemplos para isso. E a gente pode ver na vida de vários personagens bíblicos. Por exemplo, a gente pode observar a vida de Caim e Abel. Inclusive, eu vou convidar vocês para a gente ler o texto. E caso você não consiga, o irmão vai projetar aí no telão. Está em Gênesis 4, do versículo 3 ao versículo 5. Gênesis 4, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descobriu-lhe o seu semblante. Observe uma coisa, meus amados. Aqui temos dois personagens que são muito conhecidos, né? Caim e Abel. Caim, ele estava em busca da bênção de Deus. Abel estava em busca de honrar a Deus, estava em busca da presença de Deus. E a gente consegue observar isso com muita clareza nesse texto. Se você observar, os dois, tanto Caim quanto Abel, eles resolveram levar uma oferta ao Senhor. É bênção isso, lógico que é bênção. Eu vou diante de Deus, eu vou ofertar, eu vou fazer o meu culto, eu vou me prostrar. Quantas vezes a gente vem para a igreja, faz nosso culto, se prostra, mas aí aconteceu uma situação. Aquilo que foi levado por Caim não foi aceito pelo Senhor. Já o que foi levado por Abel não foi aceito pelo Senhor. Por que isso, né? Por que isso? Para o Senhor aceitar a oferta, ele precisa aceitar a pessoa. Tanto que se você observar, diz assim: e o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta, e Caim a sua oferta rejeitou. Mas nota o seguinte: Caim, ele deixou o Senhor para outro lugar. Caim não deu prioridade ao Senhor. Se a gente voltar lá no versículo 3, acredito que era no versículo 3, por favor, irmão. Diz assim, ó: e aconteceu que, ao cabo de um dia, no final de dias, o Caim foi lá e pegou. Caim já estava bem, já tinha trabalhado, já tinha se esforçado, já tinha se dedicado, e aconteceu que sobrou alguma coisa. E ao cabo de alguns dias, da sobra, ele pegou para o Senhor. Aí segue para o próximo versículo. Já Abel fez diferente. Abel disse assim: não, Deus é primeiro. Então, primeiro eu quero honrar a Deus. Eu primeiro quero louvar a Deus. Eu primeiro quero engrandecer a Deus. Eu primeiro quero agradar ao meu Deus. E olha só, e Abel trouxe de quê? Dos primeiros frutos, dos primogênitos, do primeiro ovelha que nasceu, ele pegou e entregou para o Senhor. Primeiro se envolve em Deus, depois ele. Nota que existe uma diferença de honra, de cuidado, de trato com o nosso Deus. Caim deixou Deus para o final. Abel botou Deus em primeiro. E de quem que o Senhor se agradou? Daquele que botou ele em primeiro. E se você observar, toda a Escritura é recheada disso. Algumas pessoas se aproximam de Deus só para ter a bênção. Abençoa minha casa, Senhor. Me cura, Senhor. Abençoa minha família. E eu não estou dizendo para ninguém parar de orar por isso, não. Porque o nosso Deus é um Deus generoso, é o nosso Deus bondoso. E Ele responde essas orações. Ele responde nossas orações. Mas eu quero que nessa noite a gente abra os nossos olhos para imaginar, e para pensar e para refletir sobre como a gente honra o nosso Deus. Será que eu só quero Ele como abençoador, ou eu quero a presença dEle? Eu quero que o meu Deus se alegre em mim. Eu quero que o meu Deus dê um sorriso. É muito interessante quando Deus vai falar de Jó. Deus fala assim: tu viste o meu servo Jó, não existe um outro homem como ele, que se afasta do mal, que é prudente, que é dedicado. Nota como Deus está se alegrando em Jó. Será que era porque Jó deixava Deus para o final da conta, para o final da linha? Ou era porque Jó honrava Deus em tudo que ele fazia? Deus é bom e Deus nos abençoa diariamente. E como é que a gente faz de volta? E como é que a gente honra a Deus? Eu vou naquele culto, mas coisa chata, aquele culto. Eu vou orar, mas pode ser só um minutinho, porque a partir daí a minha mente começa a voar. Eu vou ler a palavra, mas 2, 3 versículos eu acho que é o suficiente. Eu amo a Deus, mas eu não me interesso pelas coisas de Deus. Eu amo a Deus, eu digo. Eu quero Deus, eu digo. Senhor, me abençoa, eu digo. Mas no dia a dia, Deus, depois a gente conversa, né? Deus fica para o final da fila. E muita gente, muitos de nós, muitas vezes eu, quero olhar para a bênção e digo: ah, que bênção maravilhosa.
E eu esqueço de alegrar o abençoador. Eu esqueço de buscar a presença daquele que livra a nossa alma do inferno, daquele que resgata, daquele que morreu por nós. Vamos ver mais um exemplo? Ló e Abraão, por exemplo. Ló e Abraão, lá em Gênesis 13. Lá em Gênesis 13, a gente vê outros dois personagens. Que aconteceu o seguinte: vou pedir para você me acompanhar, pode acompanhar pelo telão, né? Versículo 8 ao versículo 11. Gênesis 13, versículo 8 ao 11. Diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, pois, parte de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Próximo versículo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha um outro exemplo. Ló, ele queria a bênção do Senhor. Ele olhou para a campina e disse: opa, se a opção é minha, né? Eu vou escolher aquele que aparentemente, aos meus olhos, eu vou ficar mais abençoado. Aí Ló olhou para um lado, olhou para o outro e disse: para cá é melhor. Ló estava preocupado com a bênção. Esse local é abençoado, esse local aqui eu vou prosperar mais, nesse local eu vou crescer, nesse local aqui vai ser uma bênção. A minha família vai crescer, eu vou ficar cada vez mais. Para esse lado eu vou. Abraão, ele não estava preocupado simplesmente com a bênção. Tanto isso, que ele dá a opção para Ló e diz: vai, Ló, escolhe. Porque não importa para onde eu for. Se eu tiver a presença de Deus, a bênção do Senhor vai me alcançar. Se você ver lá em Deuteronômio, se você vai lá em Deuteronômio, a gente vê que a bênção que nos alcança. Se eu for na presença de Deus, a bênção vai me alcançar. Eu não preciso olhar para a esquerda, para a direita e dizer: é ali que está a bênção. Ou então, é aqui que está a bênção. A bênção vai chegar na tua vida porque tu está na presença do Senhor. Então, meu amado, em vez de ficar só preocupado, manda a bênção, diz: Senhor, eu quero a tua presença, Deus. A tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu quero a tua presença. Deus, eu sei, o Senhor cura, e eu quero ser curado. O Senhor liberta, eu quero ser liberto. O Senhor transforma, eu quero ser transformado. E acima de tudo, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero que quando o Senhor olhe para mim, eu quero que quando o Senhor olhe para a gente, para você, o Senhor se alegre sobre a gente. Eu quero que quando o Senhor olhe para a gente, ele olhe com alegria no olhar e diga assim: vixe, meu servo, ele se desvia do mal, ele faz de tudo para me agradar, ele faz de tudo para me alegrar. A gente precisa buscar alegrar o coração de Deus, e não simplesmente viver a regra. A gente precisa alegrar o coração de Deus. Olha o detalhe, uma analogia bem simples, mas que para mim ela faz muita diferença. Eu tenho 2 filhos. Você talvez tenha alguns filhos, não sei. Mas imagina que você também tem 2 filhos. E aí, os 2 estão lá brincando, são menores, estão brincando no quarto, os 2 estão bagunçando o quarto, estão bagunçando a sala, estão bagunçando tudo. Você pede para o primeiro, você pede para um: arrume esse quarto. Essa pessoa, para quem você deu a ordem, faz reclamando, faz brincando, faz de mau jeito, faz de qualquer jeito. E você pede para o outro, arruma o quarto, arruma a sala. Essa pessoa faz com alegria. Eu sei, se eu perguntar: os 2 obedeceram? Você vai dizer: os 2 obedeceram, né? Acho que alegrou o teu coração, né? Que alegrou o meu coração foi aquele que teve alegria em fazer, aquele que tinha alegria na minha presença, aquele que se alegrava em me obedecer, então simplesmente aquele que fazia. Se eu viver só pela regra, vai ter um momento em que eu vou chegar e vou dizer: ah, quebrei, não aguento mais, é só regra. Eu estou sendo que a gente deve desrespeitar nenhuma das normas, não. Mas se eu vivo só por isso, sem o prazer da presença do Senhor, sem buscar a alegria da presença do Senhor, aí você vai ver como é complicado viver essa vida.
O momento de oração, que é para ser um momento de alegria, um momento de a gente buscar a presença do Senhor. Eu ouvi ele falando para a gente, porque na oração não somos só nós falando, né? Deus fala para a gente. Nesse momento de oração, em vez de eu ter a alegria de falar com o meu Deus e saber que Ele me ouve e que Ele me responde e fala no meu coração, em vez de eu ter essa alegria, eu olho para isso como um fardo. Então, Jesus, abençoa minha família, minha casa, amém. Manda o pão, amém. Senhor, eu vou fazer isso, amém. Vira um fardo. Se eu vivo só na regra, e não busco a presença de Deus de fato, o que a gente vê? Essa Bíblia é muito grande, tem tantos livros aqui, tem tantas páginas aqui, mais de tantas páginas, tantos livros aí, eu vou demorar uma eternidade, quer saber? Melhor na igreja. Eu vou na igreja que o pastor já traz assim, mastigadinho pra gente, né? Já dá todos assim, tudo de bom já vem falando, tudo que a gente precisa fazer na nossa vida, o direcionamento é só aplicar. Deus quer se revelar para você na sua palavra. Deus quer se revelar para a gente na nossa palavra. A gente precisa descobrir o prazer que tem a palavra do Senhor. O prazer que tem a presença do Senhor. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver, por exemplo, Saul e Davi. E aí, para a gente ver Saul e Davi, eu quero que a gente leia dois textos. Primeiro, um referente a Saul. Vamos ver 1 Samuel 15, 24 ao 26. 1 Samuel 15, 24 ao 26. Antes de a gente ler, deixa eu contar uma parte sobre esse texto que a gente não vai ler. Que a gente vai ler só a parte final. Saul era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. O povo disse: a gente quer um rei assim, assim, assim. E Deus disse: eu vou dar para esse rei. Do jeito que vocês querem, eu vou dar para esse rei. E veio Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Tudo bem. Só que Saul, ele tinha várias situações na vida dele que demonstravam que ele estava preocupado com o cargo, com a aparência, e uma delas a gente vai ver aqui. Mas você vai ver, e a gente estuda isso na Escola Bíblica Dominical, inclusive não faz muitos domingos, os juvenis estudaram isso na Escola Bíblica Dominical. Acontece que Saul desobedeceu a Deus. Ia ter uma guerra, já era e o pessoal e os filisteus, e nessa guerra Samuel disse: eu vou chegar em determinado momento, e eu vou fazer o sacrifício, e a gente vai todo o povo para a guerra. E Samuel demorou para chegar. E aí Saul ficou preocupado e disse: eu devo sacrificar. Eu devo pegar e fazer o sacrifício. Só que Saul era rei, ele não era sacerdote, ele não tinha a autoridade para sacrificar, para fazer o sacrifício pelo povo. Ele não tinha essa autoridade devia ser dada simplesmente somente para os sacerdotes. E o que aconteceu? Quando Samuel chega, né? Samuel diz: o que tu fez, Saul? Ele que eu fiquei ansioso, o povo, eu vejo os filisteus do outro lado do campo de batalha, o povo aqui está ansioso, eu já estão se dispersando, e eu resolvi tomar a frente, tomar uma atitude e sacrificar. E aí, a partir desse momento, Samuel diz assim para Saul, né? Porque você desobedeceu ao Senhor, o Senhor vai tirar o reino da tua mão. Tudo bem, ele já havia recebido essa profecia, que o reino seria tirado da mão dele. Passou um tempo, aconteceu uma outra situação, que é a situação que a gente vai ver. O Senhor diz assim, o Senhor, pouco antes desse texto que a gente vai ler, o Senhor diz assim: eu me lembrei do que o povo, os amalequitas, fizeram, e por causa disso eu vou vir com juízo, e vou usar o povo de Israel para aplicar o juízo dos amalequitas. E o Senhor deu uma ordem para que fosse travada uma guerra e não se deixasse nada dos amalequitas, absolutamente nada, nada. Nem pessoas, nem homens, nem mulheres, nem animal, nada, absolutamente nada. Deus disse: eu vou varrer da história o povo amalequita, totalmente. Aí Saul foi para a guerra. E, como aconteceu, Deus tinha dito, eles venceram a guerra. Depois que eles venceram a guerra, Saul olhou e disse assim: quer saber? Tem um pessoal aqui, tem umas coisas aqui que são preciosas, né? Tem ouro, tem rebanho, tem isso, tem aquilo, tem ovelha, tem jumento. E ele começou a separar umas coisas para ele e para os guerreiros. Ele disse: guerreiros, façam um despojo, o despojo da guerra, vocês merecem, façam. E aí os guerreiros foram, pegaram algumas coisas, o povo de Israel fez isso, e Saul pegou algumas coisas, inclusive ele poupou o rei, né? O rei dos amalequitas. Quando Samuel chegou, ele vê aquela cena e ele diz assim: por que tu
fizeste isso? A ordem do Senhor tinha sido clara. Tinha sido clara para você exterminar todo o povo amalekita. Por que você fez isso? E aí eles, eu peguei alguns para eu sacrificar para Deus. E aí vem aquele versículo muito conhecido, em que Samuel diz assim, melhor é obedecer do que sacrificar. É nesse contexto que aparece. E depois disso, vamos ver o que acontece. 1 Samuel 15:24. Então, disse Saul a Samuel. Agora é o Saul que vai falar para Samuel, vai responder depois do que eu contei. Pequei, portanto, tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Meus amados, até esse foi 27. Olha só, quando a palavra foi lançada para Saul, dizendo, tu não vai mais ser rei aqui, o teu reinado acabou, porque você não obedece, porque você anda em desobediência. Qual foi a atitude de Saul? Saul buscou arrependimento, ou Saul fez alguma coisa? Não. Saul disse assim, fica do meu lado, fica comigo. Saul, ele queria a aparência. Ele queria demonstrar, não, o servo de Deus está aqui do meu lado, então todo mundo vai achar que está bem. Todo mundo vai achar que está a bênção. Todo mundo vai achar que o rei está tudo bem, está tudo seguro. Saul estava preocupado com a aparência. Saul estava preocupado com o que iam achar, se o povo ia achar que ele estava seguindo o direcionamento de Deus ou não. E a presença de Samuel do lado dele mostrava para o povo que Deus estava com ele. E ele estava preocupado com isso. Nota o seguinte, diante do pecado, Saul estava preocupado com a aparência, com o que os outros iam achar. Ele queria a bênção, ele queria ser rei, ele queria governar ele só. Ele não estava preocupado com a presença de Deus. Quando ele desobedeceu, e que o Senhor deu uma palavra de juízo contra ele, ele disse, Samuel, vai ficar aí, Samuel, porque tu aqui do meu lado, todo mundo vai achar que está tudo bem. Vamos ver agora Davi, Salmo 51. Davi, ele cometeu um crime. Na verdade, ele cometeu vários pecados, né? Davi, os reis iam para a guerra, em um determinado tempo ele resolveu ficar lá, vou ficar aqui. E aí, ele resolveu olhar uma determinada mulher lá que chamou a atenção dele, quando ela estava tomando banho, ele mandou chamar essa mulher, teve relações com essa mulher, que era a Betseba, né? Pegou com aquela mulher. Tá. Depois disso, veio uma situação, ela engravidou. E é interessante porque ela é a esposa de um dos valentes de Davi, né? De um dos guerreiros dele, de Urias, daqueles que estão relacionados lá entre os valentes de Davi. Ela é a esposa de Urias. Davi, para tentar encobrir, chamou Urias, fez um plano e disse, pai, vem descansar. Porque ele imaginou, se ele descansar, ele vai construir a mulher dele, né? E aí, depois ninguém vai dizer que esse filho é meu. Só que o plano dele fracassou, porque Urias era leal até esse momento, né? Até essa prova, Urias era leal. Ele disse, os meus irmãos estão lutando na guerra, estão dormindo no chão, e eu vou para minha casa dormir com a minha mulher. E resolveu dormir ali na porta do meio. O que aconteceu depois disso? Davi viu que o plano dele tinha sido frustrado. Ele disse, agora está ruim, né? Todo mundo vai descobrir. E ele pegou e mandou uma carta pelo próprio Urias. Urias deu uma carta. Urias era tão fiel que não abriu essa carta. E naquela carta estava a sentença de morte de Urias. Põe ele na frente do campo de batalha e deixa o povo inimigo matar Urias. E aí, depois disso, eu pego a esposa, pego a mulher, como a minha esposa, e ninguém vai saber. Davi estava contente com isso. Sabe por quê? Porque o pecado ele vai adormecendo no nosso coração, né? O pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. O pecado, ele adormece o nosso coração. Você falha e você diz, não aconteceu nada, vou falhar de novo. Aí você diz, não aconteceu nada ainda, vou falhar de novo. O pecado vai chamando outro pecado e quando você se vê, você já está totalmente perdido. Mas aí, todo enrolado, né? Está todo enrolado. Mas aí, em algum determinado momento, aparece um profeta que dá uma palavra para Davi, né? E Davi, nesse momento da palavra que ele recebe, ele entende a correção do Senhor. E nesse momento, Davi escreve um salmo, e a gente vai ver 2 versículos desse salmo, o versículo 10 e o versículo 11. Davi diz assim,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Quando Deus mostrou o pecado para Davi, ele não estava nem um pouco preocupado se o reino ia sair da mão dele, se ele ia ter consequência mais drástica, alguma outra consequência que ele ainda não soubesse. Ele estava para isso, ele sabia que ele ia enfrentar. A preocupação de Davi era uma: não retires de mim o teu espírito. Enquanto Saul estava preocupado com a bênção, eu quero ser rei, eu quero aparecer, eu quero que todo mundo saiba que eu sou rei, eu quero dominar o povo, Davi ele não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado se Deus ia continuar morando nele ou não. Ele disse: não me lança da tua presença, porque eu descobri um tesouro maior que possa existir, que é a presença do Senhor. Eu não estou preocupado se vai acontecer, se o reino vai ser tirado da minha mão, se vai acontecer isso ou aquilo. Eu estou preocupado com o teu Espírito Santo não se retire de mim. E no nosso dia a dia a gente precisa ter essa ciência. A bênção vai chegar na nossa vida. É improvável, é impossível que você caminhe do lado de Deus e o Senhor não esteja aqui cuidando de você. É impossível isso acontecer, porque a própria presença de Deus traz bênção. Só que a gente está tão preocupado só com a bênção, só com a bênção, só com a bênção, que a gente esquece de desfrutar, de aprender e de viver a presença do Senhor. A gente diz: Senhor, me cura, como está em Atos. E Jesus diz: vai ser curado. E a bênção vem. Mas só um diz assim: eu tenho que voltar, eu tenho que estar na presença desse que me abençoou. Eu tenho que voltar, eu tenho que estar do lado desse que olhou para mim e me amou. Afinal de contas, a Bíblia diz que a gente só ama o Senhor porque Ele nos amou primeiro. O amor do Senhor, Ele está sempre presente. Desde lá da criação. É muito interessante quando a gente começa a observar algumas coisas. Por exemplo, em Gênesis, você já observou que às tardes o Senhor ia no jardim para caminhar, para conversar com a sua criação? Por que Deus fazia isso? Porque Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Quer ver como esse relacionamento é íntimo? Jesus fala assim, né? Quando a gente for orar, que a gente vai para o nosso quarto, e que a gente vem para a nossa porta, e que a gente fale com o nosso Deus, que nos ouve no secreto, no íntimo. Sabe, no íntimo? Quando ninguém mais te vê, quando ninguém mais sabe, o Senhor está ali para gente. Só que nem sempre a gente dá valor a essa presença. Nem sempre a gente dá valor à presença do Todo-Poderoso. E a gente olha para o Deus Todo-Poderoso como se Ele fosse a varinha de condão que vai realizar os meus desejos. O meu desejo de ficar mais rico, para quê? Só para eu gastar. O meu dinheiro, o meu desejo de disso ou daquilo outro. A bênção de Deus, ela vai chegar na tua vida se você estiver na presença dEle. A presença do Senhor, ela pode transbordar na tua vida em muito, e você vai notar que eu não preciso estar me preocupando com cada detalhe do dia a dia, porque a presença do Senhor toma cuidado de tudo isso. E aí a gente entende o que Jesus disse, quando Jesus diz assim lá em Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas eu cuido para você. As outras coisas Deus cuida para a gente. Isso não significa que eu tenho que parar de trabalhar, isso não significa que eu tenho que parar de me esforçar. Não, eu não estou falando contra isso, jamais. Não me entenda mal. Eu quero que a gente note que o mais importante de tudo é buscar a presença do Senhor. Porque se você observar, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor ressuscitou Lázaro, por exemplo. Mas Lázaro não está aqui presente. Lázaro não está aqui com 2000 e tantos anos. Por quê? O Senhor fez um milagre, ele foi abençoado, foi curado, mas ele morreu de novo. Se Lázaro não tivesse vivido com Cristo, entregado sua vida para ele não estava na morada eterna. E aí a gente mais uma vez vai perceber: o mais importante não é simplesmente ser abençoado. Ser abençoado é maravilhoso, mas o principal é viver na presença do Senhor. É na presença do Senhor que a Bíblia diz que existe deleite de alegria, abundância de alegria na presença do Senhor, em que a nossa alma se satisfaz. Inclusive, quando a gente volta para esses 10 leprosos, e eu vou encerrar aqui, a gente pode notar algumas coisas, né?
observar isso. O Senhor deu a palavra, eles confiaram, os 10 leprosos foram curados. Mas vamos ler o versículo 19 do texto que a gente leu. Lucas 17, 19. A cura veio para os 10. Mas olha o que diz o versículo 19, quando aquele único volta. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, um foi salvo. 10 receberam a bênção, um recebeu a vida eterna. Glória a Deus. 10 deles, receberam a resposta da sua oração. Senhor, abençoa. Deus foi lá e vou te abençoar. Mas um deles teve a alma saciada. Um deles está na mansão celestial. Os 10 ficaram satisfeitos com a bênção. Os 10 ficaram super felizes, foram lá para o sacerdote. Mas um deles só desfrutou da presença de Cristo. Só um deles que voltou, e só um deles que retornou para a presença do Senhor. E aí fica uma reflexão para a nossa noite, e eu encerro de fato aqui, que a gente entenda que buscar o Senhor vai muito além de simplesmente ser abençoado. Buscar o Senhor é desfrutar da presença dEle, é viver a presença dEle, viver de forma viva, de forma feliz, de forma eficaz. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Em nome de Jesus, quando eu acordar, quando você acordar, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, né? Em nome de Jesus, quando vier um recurso na minha mão, que o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Em nome de Jesus, quando eu orar, que a primeira alegria do meu coração seja saber que o Senhor se alegra em mim, que o Senhor se satisfaz na nossa vida. E que em nome de Jesus, o Senhor se satisfaça nas nossas vidas. E que através disso, a bênção chegue. A bênção, ela deve ser a consequência da busca da presença do Senhor. De estar na presença do Senhor. E essa noite, em nome de Jesus, essa palavra como aqui morada nos nossos corações. E que ela frutifique exatamente como aquela terra fértil que o nosso Senhor comanda. E que ela cresça e multiplique a 100, a 50, e que em nome de Jesus o Senhor guarde e abençoe a sua vida. Guarde a palavra e abençoe a sua vida.